Você é casada e sente desejo por outros homens? Então fica comigo nesse vídeo. Olá, eu sou a Samagra, seja bem-vindo ao canal. Aqui nós vamos falar sobre Tantra, relacionamento e sexualidade. E sabe o que significa se você é casada e sente desejo por outros homens? Que você é humana. Mas atenção, não tô te incentivando a concretizar o seu desejo, tá? Eu vou aí sugerir alguns caminhos para você lidar com isso que você sente, mas o primeiro lugar que eu queria falar é para você, se você tiver um sentimento de culpa por sentir algo, que você solte essa culpa, porque isso é humano. Como assim? Tem até uma escritora, pesquisadora, se você quiser aprofundar sobre esse tema, o nome dela é Ellen Fisher. Ela tem um livro chamado Anatomia do Amor. Então ela fez muitas pesquisas para entender, né, como funciona essa questão do amor, do desejo. E o que ela percebeu é que o amor, ele, no nosso cérebro, o sentimento, ele está em um lugar. O desejo, ele está em outro. O desejo, a paixão, ele vai se encontrar no nosso cérebro no mesmo ponto onde nós temos um desejo por um alimento, por comprar alguma coisa, não tem muito a ver com sentimento, ok? Tanto que se você for estudar sobre paixão e amor, né, você vai entender que o amor ele vai ser uma construção, o desejo, a paixão ele tem um tempo, né? Ele vai durar no máximo 2 anos. Depois a paixão ela não existe mais. O que vai seguir é aquilo que você construiu da relação, tá? Então o desejo ele não é um sentimento e você pode sim sentir amor por uma pessoa e desejo por outra, tá? Isso é ok, isso só mostra que você é humana. Só que o que acontece? Muitas vezes nós não queremos sentir coisas que nós sentimos. Então eu não quero sentir ciúmes, eu não quero sentir inveja, eu não quero sentir desejo por uma outra pessoa se eu amo meu parceiro, se eu quero fazer essa relação dar certo. Se eu tenho um relacionamento monogâmico, né, provavelmente para isso ser um problema é porque se trata de uma relação monogâmica. Porque se fosse uma relação livre e aberta, isso não seria um problema sentir desejo. Então, estou aqui acreditando que estamos falando de uma relação monogâmica e eu aqui não estou fazendo a apologia nem a ser monogâmico, nem a ser relação aberta, né? Eu acredito numa relação livre, porém, eu não estou aqui querendo influenciar no seu sentir, porque uma coisa que o Tantra traz é que você precisa se conectar com a sua verdade e não com uma verdade imposta por outro, por um autor, por um pesquisador, por um guru, né, por uma religião. Então, qual é a sua verdade? A verdade do seu sentir, né? E daí você precisa se conectar com isso. Só que, tá bom, então a verdade do meu sentir é que eu sinto desejo por outra pessoa. Ok. A gente precisa também entender quais são as camadas que estão por trás desse sentir, né? Vou dar um exemplo. Quando nós sentimos muita vontade de comer, às vezes compulsivamente, às vezes comer muito doce, o que está por trás dessa vontade de sentir? Será que às vezes tem alguma questão emocional que te leva a comer? Olha só, então muitas vezes o seu desejo que você projeta no outro tem a ver com alguma questão emocional que é necessário que você olhe para essa questão. Vou compartilhar um pouquinho da minha experiência. Eu tive um relacionamento aberto. E nesse relacionamento, nós nos relacionávamos com outras pessoas, né? Chegou um momento que aquilo não estava fazendo mais sentido para mim. Por quê? Porque eu comecei a perceber que o me relacionar com as outras pessoas era uma forma de me preencher, de alimentar a minha autoestima, né? Por ver outra pessoa sentindo desejo por mim.
por vivenciar essa liberdade com o apoio do meu marido. Então, tudo isso acabava alimentando a minha autoestima e eu comecei a perceber isso, que eu não estava de fato feliz por vivenciar aquilo, mas que aquilo alimentava a minha autoestima. Então eu comecei a perceber as emoções que estavam por trás daquela sexualidade total livre. Tanto que no meu último ano de relacionamento com essa pessoa, que eu tinha uma relação livre, eu era livre, mas eu falo que eu era monogâmica e espontânea, porque eu sou livre, mas eu não queria mais sair e me relacionar sexualmente com as pessoas, porque eu estava buscando algo ali para me preencher, não estava fazendo mais sentido para mim, estava fazendo sentido para mim realizar, né, me conectar com uma pessoa se realmente houvesse uma conexão. E a gente não se conecta com as pessoas dessa forma o tempo todo. São alguns momentos que acontece, né, esse nível de conexão. Então, eu acabei ressignificando, tá? Então, não estou dizendo que quando você está sentindo desejo por outra pessoa, que não houve essa conexão. Então, é importante que você avalie o que está por trás desse desejo, tá? Se existe algo que você está buscando preencher em você, ou se realmente houve uma conexão, se esse desejo por outro é um outro específico, realmente houve uma conexão, e essa conexão, ela faz sentido para você, e daí eu vou entrar em algumas questões de valores também, né? Por quê? Porque nós precisamos fazer escolhas e ser autênticos nas nossas escolhas. Quando eu falo autênticos, é muito importante que a gente traga a verdade. Por quê? Porque o custo de você, por exemplo, seguir esse seu sentir e quebrar um acordo, quebrar um combinado com o seu parceiro é um custo alto. Então, muitas vezes, a gente quer tudo, mas a gente tem que fazer as nossas escolhas e saber exatamente o que a gente quer, né? E claro que é muito difícil saber exatamente o que a gente quer. Por isso que é muito bacana você fazer um processo de autoconexão. E quando eu falo autoconexão, eu tô falando de você ir pro corpo, de você sentir. Às vezes, uma pessoa que não conhece o Tantra, falar sobre esse lugar de conexão pode parecer algo um pouquinho romantizado, mas é algo muito profundo. Sabe por quê? Muitas vezes a gente não sente, nós estamos anestesiadas. Nós entramos numa situação, por exemplo, de um trabalho que a gente não gosta, mas a gente fica ali porque tem um salário, porque tem estabilidade. Eu via muito isso quando eu era professora da rede pública, né, funcionária pública. E eu via as minhas colegas professoras não estavam felizes ali com aquela profissão, mas tinha estabilidade e ficavam ali contando quanto tempo faltava para a aposentadoria. Então faltam 15 anos, faltam 10 anos, faltam 5 anos, e daí você vai ali se anestesiando para não sentir aquilo que não é gostoso, né? Ao invés de fazer um movimento para sair. E isso acontece também nos relacionamentos. Muitas vezes nós estamos num relacionamento que não tá gostoso, que não tá fazendo sentido pra gente, e por isso esse olhar para fora, porque tá faltando algo na relação. Claro, né, que eu já expliquei antes que não necessariamente esse seria o motivo, mesmo que esteja tudo bem, pode ser que aconteça, por isso que você tem que avaliar as suas escolhas. Mas é importante você olhar também para isso, como está a sua relação, né? Porque muitas vezes o relacionamento não está legal e daí a gente fica seguindo nessa relação em prol da harmonia, em prol da família, né? Valores que nós temos. Eu lembro que quando eu me divorciei, eu tinha 38 anos e eu já tive 2 gestações que eu perdi. Então, quando eu abri mão do meu relacionamento, eu estava abrindo mão de uma certa forma de uma grande chance de eu construir a minha família, de eu ter os meus filhos, né? E aquilo foi muito pesado e eu via que aquilo era algo que me prendia na relação também. Então, muitas vezes a gente fica por uma visão, algo que a gente deseja, idealiza, sonha, a gente fica numa relação
em prol de algo que a gente entende que é maior, mas aquela relação não tá legal, e a gente vai se anestesiando para não sentir, né? Vai tentando se adaptar, vai tentando se acomodar. E o que o Tantra faz? Tantra te conecta com o seu sentir, com o sentir sensorial, de prazer, de orgasmos, mas também com o sentir emocional. E quando você está muito conectada com o seu sentir emocional, começa a ficar mais claro o que o seu coração quer, ok? Por quê? Porque a gente, na hora de tomar a decisão, quando parece que a gente está dividido, é porque tem aquilo que eu realmente quero e tem as questões dos valores, das visões, das crenças. Tem várias questões que estão aqui no mundo das ideias, do que é o certo, do que é o errado, né? Das consequências, enfim, que a gente acaba não avaliando muito o racional e muitas vezes indo contra o que o nosso coração está falando. Então, fazer esse movimento de se conectar com o seu sentir é algo que pode te ajudar a encontrar uma resposta, um caminho aí nessa situação, tá bom? Se você quiser conhecer sobre Tantra, aprender as técnicas, tem meu curso online de Tantra, onde eu ensino tudo: meditação tântrica, massagem tântrica, sexo tântrico, autotoque tântrico, tá? Nesse caso, assim, de autoconexão, tanto a experiência do autotoque quanto da meditação seriam bem interessante. Eu vou deixar o link para o meu curso online de Tantra, ó, aqui abaixo na descrição do vídeo. E é isso. Se você é casado e sente desejo por outra pessoa, saiba que você é humana, que isso faz parte da sua humanidade, tá? Então, sentir é ok. Agora, observe as questões que estão por trás, né? Para que você possa se preencher de si mesma. E quando eu falo se preencher de si mesma, quando as pessoas me falavam isso, era algo muito abstrato. Como assim eu vou me preencher de mim mesma, né? Mas eu gosto de fazer uma analogia com a mesa. A mesa, ela tem vários pezinhos, né? Normalmente a gente não tem esses vários pezinhos. O que são esses vários pezinhos? É a gente ter uma rede de conexão, uma rede de suporte emocional, de conexão com pessoas, de realização. Então é interessante que eu tenha amigos, que eu tenha família, que eu tenha lazer, que eu tenha hobbies, né? Que eu tenha um leque de possibilidades de conexão. Quando a gente não tem essas possibilidades de conexão, a gente fica num lugar de dependência daquilo que nos preenche, né? Então é muito importante que a gente comece a fazer esse movimento onde eu cuido de mim, onde eu e esse se preencher de si mesma, nós não somos uma ilha, né? Não é você se isolar e falar, nossa, eu vou viver sozinha, eu tô bem sozinha, eu não preciso de nada, de nem ninguém. Não, o que dá sentido na nossa vida é justamente as nossas escolhas, as conexões que nós criamos, né? As nossas realizações, aquilo. Se eu trabalho com algo que faz sentido para mim, é muito mais o sentido que tem naquilo que você está fazendo do que como que é a relação, porque, por exemplo, quando eu dou uma imersão de Tantra, aquilo tem tanto sentido para mim que pode acontecer vários perrengues que aquilo me realiza, porque tem um sentido maior ali por trás. Então, qual sentido tem na sua vida, das suas relações, das coisas que você realiza, né? Então é importante que você comece a se preencher, né? A ir para a ação das coisas que fazem o seu coração ficar mais quentinho, né? Não ir para a ação desenfreada, mas ir para a ação conectada com o seu sentir, ok? Bom, se você tiver alguma dúvida sobre Tantra, relacionamento, sexualidade, deixa aqui abaixo nos comentários que eu vou adorar gravar um vídeo respondendo a sua questão. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, assina o canal para acompanhar os próximos vídeos, ativa o sininho para ser notificado sempre que subir um vídeo novo. Gratidão e até mais!